Programa Face a Face nos estúdios da TV Búzios. Hoje tenho o prazer de entrevistar a vereadora Joyce, iniciando seu terceiro mandato consecutivo na Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Uma conquista inédita na história da cidade. A vereadora vai falar aqui um pouquinho da sua vida pessoal, um pouco do seu dia a dia e também desse importante momento político que merece ser registrado. Uma conquista muito relevante para a política de Armação dos Búzios e para a própria história, o próprio histórico da vereadora. Uma vereadora ainda muito jovem, mas já uma veterana política, que traz uma bagagem importante, uma rica bagagem no cenário político de Armação dos Búzios. Primeiramente, vereadora Joyce, o Face a Face quer lhe agradecer por ter aceitado o convite de conceder essa entrevista para a gente hoje. Sabemos que há poucos dias atrás a vereadora já esteve no programa De Olho na Urna, sendo entrevistada pelo Jonathan Marques, dando todo o passo a passo da eleição, falando sobre a política. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, de uma forma mais descontraída, de assuntos variados. Bem, eu gostaria de parabenizá-la pela brilhante campanha, pelo sucesso dessa vitória e já lhe desejar tudo de bom que Deus tem reservado para a sua vida, que venha se realizar agora nos próximos 4 anos. Eu sei que é uma grande responsabilidade. Então, shalom, shalom, vereadora Joyce, seja bem-vinda ao Face a Face. Eu que agradeço, Kátia, e a todos os internautas que acompanham a TV Búzios nesse programa que é o Face a Face, um programa que a gente já vem acompanhando e até mesmo na leitura do jornal, dos jornais também, e parabenizá-la também porque o programa e a matéria tem realmente o seu perfil e a gente fica muito à vontade, eu particularmente quando sou entrevistada por você, porque a gente fala a mesma língua, shalom, shalom, e isso nos deixa realmente muito à vontade. Então, uma excelente tarde, um excelente dia para todos. Para mim é uma grande honra estar aqui também, podendo falar um pouquinho dessa trajetória política, dessa conquista que eu atribuo primeiramente a Deus, a minha família e a toda uma equipe que vem segurando já comigo aí. Tem pessoas que me acompanham já ao longo de 8 anos, algumas entrando há 4, outras entrando agora, mas a gente é uma grande família e sem ela e sem Deus, com certeza, não seria possível chegar onde chegamos. Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Muito bem, vamos começar então a primeira pergunta falando um pouquinho da sua trajetória na igreja, a sua vida ministerial. Um pouquinho da sua conversão, o nome do seu pastor, qual é a sua igreja e dentro do ministério quais as suas funções atualmente. Eu sei que deve estar um pouquinho até complicado de conciliar tudo, mas a gente sabe que Deus tem um lugar reservado, né, na nossa vida e gostaria que a vereadora falasse um pouquinho sobre isso. Com o maior prazer. Eu acho que Deus em primeiro lugar em tudo que a gente faz, é assim que eu procuro viver, sempre pedindo a Ele orientação, direção, qual o melhor caminho, qual a melhor decisão a ser tomada. E Deus sempre fez muito a parte, né, na minha vida, até por minha entrada na política. Eu costumo dizer assim, às vezes a gente conversa com alguns pastores e a questão da política e igreja, né? E eu costumo dizer no meu testemunho que primeiro nasceu no coração de Deus, para depois vir para o meu. Eu, quando fui convidada na época, eu falei isso aqui com o Jonathan no programa, né, que eu estive aqui, e quando isso aconteceu na minha vida foi para compor cota
Então, na verdade, o convite partiu para eu fazer essa composição e o cumprimento da lei com relação à cota de gênero, garantindo a participação do gênero nas campanhas políticas dos partidos. Então, essa cota é de gênero. Se o partido for todo de mulher, tem que ter a garantia de 30% para homem e vice-versa. Então, eu vim para o cumprimento dessa cota. Mas antes disso, eu fiquei 2 meses orando para saber se era isso mesmo, se era a vontade de Deus que eu entrasse na política. E a gente viu histórias, né, de homens também de fé, de homens que mudaram também a história de seu povo, como José do Egito. José, ele teve sonhos, para quem conhece a palavra, e nos sonhos de menino, Deus já mostrava para ele os seus pais, os seus irmãos, o reverenciando como se ele fosse uma pessoa naquele momento de posição, de liderança, à frente até mesmo dos seus irmãos, que eram mais velhos do que ele. Ninguém entendia esse sonho. E precisou tudo acontecer, José ser vendido como escravo, ir parar no Egito para depois, muitos anos depois, ele se tornar um grande governador e abençoar de forma poderosa o seu povo através de estratégias administrativas que Deus deu para ele. No tempo da fome, ele foi aquele levantado, né, por Deus, estrategista, que levou a Faraó aquela história de guardar a comida por 7 anos, porque depois de 7 anos haveriam os tempos de muita fome, né? Então isso aconteceu na vida de José. Eu costumo dizer que na igreja também acontece, líderes são levantados, e a gente tem que usar isso sempre para coisas boas. O nome de Deus tem que ser levado não de forma vã, mas com muito respeito, com certeza, com muito temor, porque a gente não pode barganhar em momento nenhum o nome dele, acima de tudo a vontade dele. Então a minha vida começou assim, indo para a política dessa forma. Fui eleita já numa primeira eleição, quando as pessoas perguntavam, mas quem é ela, de onde ela veio? Mas antes disso tudo acontecer, o perfil era uma mulher negra, jovem, de família prussiana, e que acima de tudo pregava, era evangelista na igreja. Então quando eu fui chamada nesse perfil. E eu pregava já, o meu trabalho, você me perguntou como era antes, né? Minha vida começou, meu ministério, com o pastor Paulo César, né? Eu hoje congrego com o pastor, mas antes disso tudo acontecer, há 15 anos atrás, eu conheci o pastor quando nem tinha sede própria, não tinha templo. Então os cultos aconteciam na casa de algumas irmãs, na Rasa, posteriormente aconteceu também no centro. Mas eu visitava, eu ainda estava naquela fase de me adaptar. Eu havia recentemente me convertido, me batizado, e eu estava à busca de uma igreja para congregar, onde eu me familiarizasse melhor. E eu comecei a frequentar esses cultos que aconteciam com o pastor Paulo César através de uma irmã que trabalhava comigo. Eu trabalhava antigamente na antiga rádio Transamérica Búzios, que era ali no endereço da Praia do Canto, e ela trabalhava lá comigo. E nessas vindas, né, para a Rasa, eu comecei a crescer e a entender um pouco mais do Evangelho. E já naquela época, eu sempre conto esse testemunho, e eu falo hoje, né, na oportunidade que eu tenho, porque já naquela época, 15 anos atrás, eu estou na política há 8. Há 15 anos atrás, o pastor Paulo César profetizava, e ele dizia assim, jovem, Deus tem uma cadeira de destaque para você. E eu fiquei por anos com aquilo no meu coração, e aí eu fui fazer a minha faculdade, porque o meu sonho era ter uma faculdade, eu sempre gostei muito de estudar, e aí eu fui fazer administração de empresas, me formo em 2006, e eu convido o pastor Paulo César, nessa época eu já estava na Metodista, para que ele fosse a minha formatura, porque eu sempre tive muito carinho por ele, pelo seu ministério, frequentava a casa dos meus pais na época também, quando os meus pais o conheceram, e eu era noiva do Flávio já nessa época, e ele dizia assim, mas ainda não é essa cadeira de destaque que Deus tem para você. E eu, como assim, né? Eu não entendia isso. Mas eu esperava algo, mas não, claro que não na política, porque eu tinha aversão, eu não gostava mesmo. E aí, se passaram alguns anos, esse meu ministério na Metodista, fiquei lá por 14 anos, eu trabalhava como coordenadora do Ministério de Expansão Missionária e era presidente da Sociedade de Mulheres.
Então a gente fazia aqueles cultos maravilhosos de evangelização, de evangelismo, ali atrás da banca de charuto, a gente conseguia trio elétrico. Então eu sou de uma época que a gente fazia esse evangelismo na praça, com pantomima, levando o pessoal para fazer hip hop, para apresentar, para ter a pregação de fato, e a gente mobilizava os jovens e todos, e participei de muitos cultos assim. Então, meu ministério começou com o pastor Paulo César, e aí avançou, fiquei lá por 14 anos, eu fui, graças a Deus pelo Ministério da Metodista, tive uma base, né, muito boa, muito sólida, fiz um curso de evangelismo, né, na Metodista Central de Cabo Frio, saía do meu trabalho e ia para o curso de 1 ano e meio, e graças a Deus me deu essa base maravilhosa da palavra, porque a gente sabe, né, Kátia, que o vento sopra, nos balança para lá e para cá, mas quando a palavra ela realmente está implantada em nós, está na tábua dos nossos corações, a gente pode envergar como uma palmeira, como diz a palavra, mas a gente não vai sucumbir, né? Nós não quebraremos, permaneceremos firmes na rocha. Então, é até um recado para todos esses que nos assistem, né, no dia de hoje e, né, por outras vezes que acessarão esse link, que você permaneça na base, firme na rocha. Né? Você que é novo convertido, a palavra é a base de tudo, são as firmes e fiéis promessas que nos fazem mais do que vencedores. Então, cheguei até aqui, quando tudo dizia que não, quando muitos diziam que eu não ia chegar a lugar nenhum, Deus me fez chegar e me fez subir mais um degrau. Então, essa exaltação e essa glória e essa honra é toda dele. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Bem, em relação à presença feminina, você foi a única mulher no meio de 8 vereadores durante todo esse tempo na Câmara de Búzios. E como foi essa relação? Foi uma coisa assim de igual para igual? Houve sempre muito respeito? Ou você se sentiu assim muito acolhida, fragilizada, que não faz o seu perfil, né? Como foi isso, essa relação sua sendo a única mulher no meio de tantos vereadores na política? A nossa relação sempre foi maravilhosa, muito respeitosa. Aprendi muito, é claro que quando eu entrei em 2009, nós tínhamos vereadores já de 2 mandatos, né, que eram o vereador Messias, o vereador Genilson Drummond, o vereador Evandro também estava na casa. Então, a gente já pegou esses vereadores com uma bagagem, com uma experiência, e foi muito bacana. É sempre muito bacana a gente ter essa bagagem vindo de outros colegas, né? Então, todos os vereadores têm um trabalho peculiar ali, e eu costumo dizer que o trabalho das comissões é muito importante, e eu aprendi muito com os que já se encontravam na casa, outros como o vereador Lohan, eu, o vereador Felipe Lopes, nós fomos aprendendo no passar dos anos uns com os outros, nos trabalhos de comissões, uns com os outros, porque cada comissão ela é composta por 3 membros, um presidente, um vice e um outro membro. Então a gente trocava bastante ideia, e uma coisa que eu gosto muito até dos companheiros, porque eles sempre falavam, né, externavam essa admiração pelo meu trabalho, no sentido de que eu discuta todos os temas. Então, apesar de ser mulher, eu não sou só, né, do gênero, só discutir a política feminina. É claro que em todas as minhas, os meus projetos, na maioria deles, né, nas minhas proposições, eu sempre incluo a mulher, e aí isso contagia, porque os homens começam a também falar da política, para a mulher e também para o homem. Recentemente, acho que no ano passado, o vereador Henrique Gomes ele propôs o projeto de Novembro Azul para falar, né, com muita propriedade, com muita responsabilidade, a questão
né, do câncer na próstata, porque ele também passou por isso. Então eu sempre recebo essas palavras de carinho, de elogio dos outros vereadores por minha participação em discutindo todas as áreas, a mulher, a segurança, saneamento básico, educação, saúde. Então sempre foi muito respeitosa, muito acolhedora no sentido de dar atenção, né, àquilo que eu falo na discussão, que eu acabo puxando no próprio plenário. Então, isso foi trouxe para mim muito crescimento, foi muito bacana. Em relação aos projetos e os planos, agora para os próximos 4 anos, em relação especificamente falando da política da mulher, já tem alguma coisa encaminhada, alguma coisa que não foi feita, que precisa ser feita, que não pôde ser realizada nos últimos anos, mas que já está em pauta já para acontecer? Eu particularmente falando, recebi algumas entidades civis, né, algumas associações. Em 2009, a nossa luta para que a gente tivesse implantado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, para que a gente tivesse, pelo menos, não uma secretaria, mas uma coordenadoria de políticas públicas para a mulher, e o Centro de Referência da Mulher, que na época, em 2009, era essa a nomenclatura, né? Depois, porque o Conselho está atrelado diretamente, né, à questão da assistência social também, em alguns municípios, a coordenadoria ou o Conselho Municipal estão ligados diretamente ao gabinete do prefeito. Outras estão ligadas diretamente à assistência social, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, Assistência e Trabalho. Então, a gente conseguiu fazer algumas indicações, projetos de lei em 2009 até 2012, mas nós não tivemos de fato, né, essas conquistas implantadas, mas foi uma luta incansável nossa na Câmara, em discussão também com as entidades civis. Em 2013, a gente viu nascer, né, graças a Deus, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, a secretária na época entendeu, por também ser mulher, mandou esses projetos, porque são projetos de prerrogativa do Executivo. O Legislativo, ele empurra no sentido de cobrar que a política seja executada. Então, com indicação, eu fiz as proposições. Em 2013, se a secretaria, de fato, não puxasse e não mandasse para a Câmara um projeto de lei instituindo, implantando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, aí eu estive na época no Estado e a gente faria isso pela Câmara mesmo, com todo o embasamento do Estado, para que isso de fato acontecesse. Mas saiu. Então, a sensibilidade da mulher, na época, à frente da pasta. Então, o Conselho foi instituído por lei, então hoje está sancionado. Nós tivemos implantado também o CEAM, que é o Centro de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, e também a coordenadoria, que foi a criação de um cargo, precisava ser votado pela Câmara, e nós votamos também. Então, hoje, nós tivemos essas conquistas, retrocedemos, e hoje a gente quer novamente retomar, para que o CEAM seja reaberto, né, para que o conselho que agora, né, existe, para que ele seja ainda mais estimulado, motivado, para a gente estar trabalhando com dados específicos, trabalhando com pesquisa, com os números que a gente pode extrair dentro do município através, né, dos acontecimentos, fatos com relação à violência contra a mulher, né, seja estupro, seja violência doméstica, seja a violência verbal. Então a gente quer transformar isso em dados e colocar para valer, né, o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, com metas, com objetivos, com as ações que a gente possa desenvolver ao longo aí de 2017 a 2020. Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentivo à leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem. E aposto que esse é o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato e não custa quase nada. Uma iniciativa TV Centro-América.
Bem, esse momento, eu imagino que seja, sim, o momento mais importante politicamente, né, na sua trajetória, na sua carreira política. É um momento que é memorável mesmo para ser celebrado, mas à parte, planos para um futuro um pouco mais distante. Avança, já tem como planejar alguma coisa politicamente, porque assim como eu falei na abertura, a vereadora é jovem e já conta com uma bagagem política, né, já é considerada uma veterana política. E Búzios tem, assim, também uma história de muitas raízes. A vereadora é buziana, nascida e criada nas areias de Jeribá, tem todo um contexto ali para fazer realmente uma grande trajetória política. Como está esse momento agora? A mulher Joyce, junto com essa veterana, essa mulher vitoriosa politicamente falando. Os projetos são muitos, Kátia. A gente pensa, dizer para você, se hoje, se eu não fosse reeleita, eu diria para você que eu continuaria discutindo política pública, continuaria dentro das escolas, das entidades civis, nos bairros, continuaria falando sobre isso, porque realmente a gente tem um novo olhar, né, nos desperta ainda mais o interesse de propor, né, mudanças, de fazer alguma coisa, né, por nossa geração, enquanto nós podemos. Então, projetos a gente tem sim. Eu esqueci de falar quando você me pergunta a questão da mulher, da questão da política voltada para a mulher, que eu faço parte da Comissão de Segurança, né? O presidente é o vereador Lohan, e nós estivemos algumas vezes e fomos recebidos pela deputada Marta Rocha, deputado Jânio Mendes, pela Comissão de Segurança da Alerj. E lá a gente já discutia algumas demandas importantes para o nosso município, que a gente foi buscar, e inclusive foi com a deputada também, pela comissão, que eu fui buscar um núcleo de atendimento, né, para a mulher dentro da nossa delegacia de armação dos Búzios, na 127. Então acho que isso é extremamente importante, é uma luta que a gente vai continuar também. Com certeza. Mas aí a gente quer galgar, sim, de fato, né, buscar novos horizontes. Eu pretendo aprender, né, mais e mais. Eu falei aqui com o Jonathan que volto agora, fevereiro, março, no próximo semestre aí, a sala de aula, volto a estudar, vou fazer uma faculdade de Direito, sou formada em Administração, mas volto para fazer uma de Direito e quero me especializar, quero continuar estudando, quero poder, dentro do conhecimento adquirido, continuar podendo ajudar a nossa cidade. Bem, nós já vamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu creio que você, além de ter conhecido um pouco mais dos pensamentos, dos projetos da vereadora Joyce, conhecer um pouco mais também da personalidade dela, né? Dessa mulher brilhante, essa mulher vitoriosa, que agora, né, a gente até estava brincando aqui, uma celebridade buziana. E a gente queria deixar aqui o nosso carinho, o nosso respeito também pelo seu trabalho, por toda a sua trajetória política, pela sua história de vida, desejando tudo de bom, todo sucesso, como eu já disse, tudo o que Deus tem para fazer na sua vida, que eu sei que já está sendo realizado e que Deus tem muito mais. Alguma mensagem para a gente encerrar no final? Algum carinho especial para os seus eleitores, para o povo buziano? A gente, se deixar, falamos muito, né? Mulher, então, fala a beça. Então, eu tenho a agradecer por esse espaço aberto, né, mais uma vez. Eu espero que, né, seja aberto mais e mais vezes, quando tiver algum tema importante, alguma coisa que realmente seja, né, de interesse público, de interesse, né, da nossa população, e mandar um abraço para toda essa equipe maravilhosa que me acompanhou, uma equipe de excelência. Realmente Deus separou, escolheu pessoas ali de excelência para estar do meu lado. Agradecer ao meu marido, meu esposo Flávio, por ser esse companheiro em todo o tempo comigo. Aliás, ele é o grande culpado de eu ter sido introduzida na política. O candidato na época era ele, não eu. Mas aqui estou servindo e ele é o meu grande ajudador, meu grande companheiro, né? A minha família, os meus filhos e a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado até o dia de hoje, realmente ter ficado na Câmara foi uma honra muito grande,
né? Eu passei um momento de muita dificuldade, de muita tribulação, momento que Deus tinha dito, olha, você vai passar, mas nessa humilhação você vai ficar quietinha, porque eu vou te exaltar. Então só eu e Deus e algumas pessoas sabem o que eu passei, momentos difíceis, quando algumas pessoas, né, quiseram pôr em xeque o nosso testemunho, a minha vida como serva de Deus, como parlamentar, com algumas acusações, né, algumas denúncias que eu sofri e que o processo está rolando, mas já com pedido de arquivamento. Então Deus disse para mim naquele momento, através do meu pastor, usou algumas pessoas. Então antes de acontecer, ele disse para mim, olha, estão para acontecer coisas, mas no que vir, que é para denegrir a tua imagem, você vai ficar quietinha, não responde ninguém, não fala com ninguém, porque nessa humilhação Deus vai te honrar. Então não podia ter sido melhor exaltação, melhor honra do que essa. Então, Deus, eu te amo por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e amo a todos, né? A gente aprende a ter um grande carinho, amor, respeito, admiração por todas as pessoas que fazem parte da nossa vida aí já ao longo desses anos, por mais que virão, com certeza. Muito bom. Você esteve com Kátia Araguês no programa Face a Face. Você também vai poder acompanhar brevemente nos próximos dias no jornal Búzios Brasil News. E você, na internet, fica aí a seu critério a melhor forma para você acompanhar todas essas dicas, toda essa conversa. E, mais uma vez, muito obrigada, vereadora Joyce. Você esteve com Kátia Araguês no programa Face a Face, tvbúzios.com, canal 10.